Gravando. E aí, pessoal? Oi, família! Estamos. Muito eco. Mas é o jeito, né? Gente, se ficar com eco, tudo bem, porque o nosso apartamento ainda tá semi-mobiliado. Então vamos lá. Eu sou a Amanda, mas pode me chamar de Amandita. Eu sou o Gabriel. E nós somos Os Amanditos. Pode me chamar de Gabriel. Bora lá. Bom, tu quer falar? Pode ir falando. Como vocês estão vendo aí, o tema do vídeo é... Por que mudamos para Portugal? E aí vamos explicar aqui pra vocês como foi esse processo, né? Desde que a gente tomou a decisão até a gente chegar aqui em Portugal. Então, a gente separa um roteiro aqui com alguns tópicos, algumas perguntas que a gente vai responder para vocês para ficar mais dinâmico o vídeo e para ficar mais fácil também a gente não se alongar tanto em algum assunto. E primeiro de tudo, para explicar por que a gente veio para cá, a gente tem que explicar primeiro como é que era a nossa vida lá, né? E aí a Amanda pode começar dizendo como a gente se conheceu, um resumo rápido de como foi tudo. Eu e o Gabriel, a gente se conheceu em 2021, eu tinha uma confeitaria e ele trabalhava num restaurante. E aí eu estava no processo de fechar a confeitaria, né? Porque eu já estava levando sozinha há muito tempo, estava muito desgastante porque eu fazia tudo. E aí eu queria trabalhar com outra coisa. Cheguei a fechar a confeitaria, não foi? E tu ficou trabalhando no restaurante. Só que 7 meses depois que eu e o Gabriel nos conhecemos, eu engravidei. Fiquei grávida do Miguel. E aí, por conta da gravidez, nós decidimos unir, né, assim, o nosso lado profissional. E a gente retornou com a confeitaria. Então, a confeitaria ficou fechada assim pouquíssimos meses. Foi. Que na verdade eu ainda continuei no restaurante, mas ao mesmo tempo a gente reabriu a confeitaria, só que agora juntos, né? Eu entrei com ela no negócio, fazia tudo também, a parte de produção, vendas e tudo mais. Sim. Depois de um tempo ele saiu do restaurante. A gente viu, né, que realmente a gente tem que sair do restaurante, ficamos na confeitaria e ela se tornou super certo. a nossa renda. Maravilhoso. Tínhamos um ponto físico que não era uma loja, mas era um ponto de produção e retirada. A nossa intenção era fazer daquilo uma loja futuramente, né? Contratar funcionários, entregador e tudo mais, mas até naquele momento era só nós dois e a minha mãe, que também nos ajudava tanto na parte da confeitaria quanto com o Miguel, né? Porém, as coisas foram dando certo, nada demais, mas era a nossa renda fixa ali, a confeitaria. E aí foi o que aconteceu. Só que ela engravidou novamente. 7 meses depois que o Miguel nasceu, eu descobri que estava grávida de novo, né? E aí a questão financeira começou a apertar, porque um filho já é muito gasto, casa, alimentação e tudo mais. A gente morava de aluguel. Morávamos de aluguel, tinha um plano de saúde do Miguel e tudo mais. Tinha o meu plano de saúde também, porque eu tive uma trombose no meu pós-parto, né? Então isso foi uma complicação. Já tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu tive uma trombose, então assim, eu tinha que manter o meu plano de saúde para poder fazer um acompanhamento. E aí, quando eu descobri que estava grávida, aí é que eu tinha que manter mesmo meu plano de saúde, né? Porque foi uma gravidez de risco, então eu tinha que fazer o acompanhamento certinho, eu tinha que tomar injeção, enfim. Não podia deixar de ter o plano. E isso era um gasto muito grande, né? Isso. O meu plano era mais caro do que o nosso aluguel. E aí a gente continuou com a confeitaria, né? Mas a hora estava chegando, a Amanda já não estava conseguindo trabalhar 100% do tempo, a gente não tinha dinheiro para investir em funcionários, nessa questão da logística, era só a gente mesmo na produção, e a gente se encontrou ali num caminho que não estava mais dando certo, né? O dinheiro que a confeitaria nos dava já não estava mais sendo suficiente, a gente não tinha dinheiro para investir mais, e a gente nem conseguia trabalhar de fato nela, porque a Laura ia nascer, a Amanda ia ficar alguns meses de molho, e a né? mãe do Gabriel, que ajudava a gente, também não ia poder ajudar, né? E isso foi um ponto decisivo, porque a gente... Que a minha mãe, ela passou um bom tempo afastada do trabalho, que não vem ao caso aqui, mas ela também ia voltar a trabalhar. Então assim, além da Laura chegar, a Amanda ter que ficar com ela, a gente também ia perder a minha mãe. E isso foi um ponto decisivo pra gente. Então assim, realmente a confeitaria, por melhor que ela seja, nosso negócio mais, não dava mais de pra ficar gente inviável. Em dezembro de 2022 a gente fez a nossa última campanha assim, da confeitaria, que foi o Natal. Viajamos com a família para o Ano Novo. E aí teve um dia nessa viagem, a gente passou 5 dias, não foi? Foi.
Teve um dia que tava só eu e o Gabriel. O Miguel tinha saído com a família, eles tinham ido passear, ficou só eu e o Gabriel. E aí a gente olhou um pro outro e tipo assim, o que a gente vai fazer quando a gente voltar, né? Porque quando a gente voltar, a realidade vai bater, porque tipo, a gente vai ter 2 filhos pra criar. A Laura ia nascer em abril, já tava em dezembro, né? Então já tinha passado aí a metade da gravidez. Naquele momento a gente estava numa fase confortável, porque o Natal tinha sido muito bom financeiramente. Então assim, a gente teve esse tempo para viajar, para pensar, passamos já um tempo sem trabalhar, só que a gente tinha que tomar uma decisão. A confeitaria já não ia mais dar certo. O que é que a gente ia fazer dali para frente? Naquele momento, eu não tinha nenhuma formação, a Amanda também não tinha nenhuma formação, a Laura ia nascer e nós íamos ter 2 bebês. Se eu fosse trabalhar com o que quer que seja, eu ia ganhar um salário mínimo, pelo menos. E ela também. E a gente sabe que no Brasil, 2 salários mínimos para sustentar uma família com 2 bebês é impossível. Principalmente na hora de aluguel. Então a gente se via ali com pouquíssimas opções. E aí na viagem surgiu o assunto da gente ir embora. Mas por que esse assunto surgiu, né? A minha família, por parte de mãe, praticamente toda, é uma família pequena, então praticamente toda a família mora na Europa. Né? Eu tenho 2 tias que moram aqui em Portugal e a minha mãe mora em outro país da Europa já desde 2017. Então, a gente já tinha meio que essa facilidade, né? A gente nunca tinha pensado, eu particularmente nunca tinha pensado em mim, porque estava tudo dando muito certo no Brasil. Então a minha vontade sempre foi de que desse certo no Brasil, né? Tanto que eu poderia ter ido já, poderia ter vindo morar, na verdade, na Europa há mais tempo. Mas acho que tudo tem um tempo certo para acontecer. Se eu tivesse vindo antes, eu não tinha conhecido o Gabriel, não tinha os meninos, né? Então Deus tem um plano perfeito para tudo. Mas aí surgiu na viagem a possibilidade da gente vir para Portugal. Eu lembro perfeitamente de onde a gente estava e como a gente estava, que a gente conversou sobre isso. Tipo assim, o que é que a gente vai fazer? E aí a gente pensou, e se a gente fosse embora para Portugal? Conversamos muito sobre isso, né? A gente viu os prós, os contras. A gente sabia que lá a gente ia trabalhar para ser peão, para receber um salário mínimo. E aí a gente sabe que se a gente viesse para cá ia ser a mesma coisa. Mas a gente pesquisou muito, tem um relato das tias dela, da mãe dela, muitos relatos na internet. E a gente sabia que aqui, cada um trabalhando para ganhar um salário mínimo, a gente ia proporcionar uma vida que lá, na mesma forma, a gente não ia conseguir. Mas assim, a gente também não decidiu naquela hora, né? Foram Isso. 3 meses. Foram várias conversas, várias pesquisas. A gente ainda tentou fazer outra coisa no Brasil. De certa forma, as tias dela e a mãe dela sempre quiseram que ela viesse. Então, assim, quando a gente começou a falar com ela sobre isso, elas sempre mandando uma coisa pra gente, vamos vir pra cá, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, assim, foi uma coisa que foi se construindo e ao longo desses 3 meses, né, que foi realmente a gente tomou a decisão de fato. A ideia surgiu no final do ano, nossa viagem, e em março a gente falou, vamos para Portugal. E aí eu tava pertinho de ter a Laura, né? A Laura nasceu dia 5 de abril. E aí a gente decidiu, a minha mãe foi pro Brasil, né, para o nascimento da Laura, foi passar um período lá. E a gente decidiu, e a partir do momento que a gente decidiu, que a gente contou pra família, a gente viu que, tipo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Até porque a gente iniciou todo aquele processo que todo mundo já conhece. De vender as coisas, se desfazer de alguns bens materiais. Sim. Nesse meio tempo, estava trabalhando com Uber, né? A gente tinha um carrinho lá. Depois que a gente voltou da viagem, que não tinha mais a confeitaria, a gente tinha que ter alguma fonte de renda. Eu tinha um carro, mas eu trabalhava com Uber. Eu não conseguia trabalhar porque eu tinha que cuidar do Miguel. Isso, eu já estava já com um barrigão, já no final da gravidez. Ninguém ia me contratar para um emprego, né? E eu precisava cuidar do Miguel porque... Sim. Também não tinha mais onde deixar ele, porque a minha mãe que ficaria com ele já estava trabalhando também. Sim. Então ela ficou com o Miguel, eu fiquei e para eu trabalhar, para poder pagar uma creche, para ele ficar para poder trabalhar não tinha sentido. Então eu ficava com o Miguel e o Gabriel trabalhava de Uber. E nesse meio tempo, depois que a Laura nasceu, a minha avó começou a me ajudar, né, com a rotina com os 2 bebês, principalmente no meu pós-parto, e o Gabriel ficava trabalhando no Uber. E eu ficava em casa, ficava batendo foto das coisas para postar, para vender.
ficava anunciando e tudo mais, só que até então a gente ainda não tinha divulgado porque a gente estava vendendo essas coisas, né? A gente dizia que a gente ia mudar de bairro, ia mudar para outra casa, ia mudar para uma casa, porque a gente morava num apartamento. Mas por debaixo dos panos a gente estava fazendo toda a parte burocrática. Por quê? Porque a gente passou muito perrengue até chegar aqui. Gente, mas não foi pouco, foi assim, foi dor de cabeça. Teve uma hora que eu pensei assim, dor no bolso. Teve uma hora que eu pensei que a gente ia, não vamos mais, vamos ficar por aqui mesmo e aguentar o rojão, porque teve uma hora que eu achei que a gente nem vinha mais. Isso vai ficar para outro vídeo, vamos fazer um vídeo contando quais foram os perrengues que a gente passou, né? Bem certinho como foi que a gente veio, mas foi assim, muita coisa que a gente passou até chegar aqui. E aí nesse meio tempo a gente foi morar com a minha avó, porque estava vendendo as coisas do apartamento, precisava entregar o apartamento, né? Mas só para vocês terem uma pequena noção, a gente ia passar 21 dias na minha avó, passando quanto tempo? 3 meses. 3 meses na minha avó. Então assim, as coisas se alongaram mais do que o que a gente esperava, né? Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. E aí, no dia 15 de outubro, embarcamos para Portugal. Chegamos aqui no dia 16, saímos de Fortaleza. E chegamos aqui no dia 16 de outubro de 2024. Hoje é dia... Que dia é hoje? 9 de dezembro. Hoje é dia 9 de dezembro, então tá pertinho de fazer 2 meses que a gente tá aqui em Portugal. E também muita coisa já aconteceu. Eu tava até falando com o Gabriel hoje que, tipo, não parece que vai fazer 2 meses que a gente tá aqui. Há muito mais tempo. Parece que a gente tá há muito mais tempo, porque acontece muita coisa. Realmente é uma readaptação de absolutamente tudo, principalmente quando você tem criança, né? Você tem bebê, mas ao mesmo tempo, eu acho que quanto menor são os seus filhos, mais fácil é, porque eles se adaptam muito mais fácil a tudo. Eu acho que a maior adaptação mesmo é nossa, né? Com certeza. Mas, para concluir, a nossa decisão, ela não foi uma decisão fácil. A gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar, a gente estava disposto a enfrentar dificuldades. E muita gente fala isso, mas a gente era pobre lá no Brasil, vamos ser pobre na Europa, né? Vamos trabalhar para ter nossas coisas, que lá estava muito, muito difícil. Sim. E aí tem gente que fala, mas sai do seu país, você é pobre na Europa, pode fazer que está na Europa. Gente, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe o que quer para si, cada um sabe o que quer para sua família. Eu já tinha vindo para a Europa, nunca tinha vindo especificamente para Portugal, já fui para outros países. Foi a primeira vez que o Gabriel saiu do Brasil, do Ceará. Mas eu já tinha vindo, então assim, eu já sabia da realidade daqui e pra mim, pra minha família, pro que eu penso, pro que eu acredito, pro que eu penso pro futuro da minha família, dos meus filhos, eu preferia vir pra cá e ser pobre aqui, trabalhar e ser peão, ou enfim, tentar construir algo aqui, porque aqui eu sabia que eu ia ter uma qualidade de vida e ia poder proporcionar coisas pros nossos filhos que lá no Brasil a gente não ia poder. Só que a gente ganhasse realmente assim, muito bem mesmo. Porque quem já saiu do Brasil há muito tempo acha uma coisa, mas quem saiu de lá agora e quem está no Brasil, está se planejando para vir, sabe da realidade que a gente está falando. É muito difícil, a gente morava numa cidade do lado de Fortaleza, né? Tipo região metropolitana, né? Região metropolitana de Fortaleza, né? Que é a capital do Ceará, então... era muito difícil, assim, as coisas estavam extremamente caras, tudo. E cada vez ficando mais violento, né? Quando você tem filho, a prioridade é o seu filho. E a gente sempre pensava, a gente vai querer criar os nossos filhos aqui, porque a gente não tem condição de sair daqui. É porque, na verdade, também nesse vídeo a gente focou muito na parte financeira da questão, né? Mas a parte de segurança e educação, nem se fala, né? Todo mundo já sabe, já é de conhecimento aí de todo mundo que o Brasil é muito atrasado em relação aos outros países aqui da Europa, na questão de educação, na questão de segurança. Então, por isso que a gente também nem comentou tanto sobre essa questão. Sim, mas com certeza foi os fatores também importantíssimos para a gente vir para cá. Mas, no geral, o fator mais importante, obviamente, foi a parte financeira. Sim. A gente sabia também que a gente teve um apoio muito grande, né, da minha mãe e das minhas tias, coisas que muitas pessoas que vêm não têm, tá? A gente sabe que a gente foi muito privilegiado nesse aspecto, porque
muita gente vem mesmo assim, na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. E assim, é difícil com a coisa que a gente teve, né? E eu fico imaginando, imagine para essas pessoas. Então assim, não imagine, não julgue que é fácil vir pra cá. Ah, é porque vai pra Europa, não sei o que, só vai dizer que tá na Europa. Não, gente. Se fosse assim, se a gente tivesse uma boa condição de vida no nosso país, a gente queria ficar no nosso país e queria vir passear aqui, né? Mas essa não é a realidade, assim. Com toda a vida que a gente passa por uma dificuldade aqui, eu penso no que eu vou poder proporcionar para os meus filhos. E eu não tô falando de brinquedos, eu não tô falando de nada disso, eu tô falando de uma boa educação. E deles poderem sair na rua despreocupados, eu poder sair na rua despreocupado com ele, a gente ter lazer gratuito para fazer com eles, coisas que não tinha no Brasil. Tudo que a gente ia fazer com os meninos tinha que pagar, o que acontecia a gente não fazia nada, porque não tinha dinheiro. Principalmente com 2 bebês, né? E aí essas questões influenciaram muito na nossa decisão. Esse vídeo foi só mesmo pra gente explicar por que a gente veio pra cá. A gente tem outros vídeos aí planejados para mostrar pra vocês. Vamos falar sobre o visto, sobre os perrengues. Vamos falar sobre como foi a nossa chegada. Como foi a nossa chegada aqui, onde a gente foi, onde a gente está. Mas vai ficar para os outros vídeos aí. Pra não ficar muito longo isso. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é os Amanditos, que a gente compartilha a nossa rotina lá. Estou voltando a compartilhar tudo lá, né? Tinha dado uma paradinha depois que a gente chegou aqui, porque foi muita coisa acontecendo, né? Muita adaptação, os bebês adoeceram, então foi muita coisa para gerenciar ao mesmo tempo. Mas agora a gente está voltando a compartilhar as coisas lá, então quem quiser acompanhar a nossa rotina um pouquinho, com 2 bebezinhos, acompanha a gente lá. É isso. Beijo. Valeu. Tá bom. Espero que esteja gravando.